É uma alegria renovada estar aqui de novo e a casa cheia dentro do que é possível, né? Então, agradecemos a cada um que veio e nós viemos aqui para servi-los. Então, esperamos que o nosso serviço possa ser útil a vocês de alguma forma, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta. Eu falo para espíritas. Quem é espírita? Assim, só para eu entender. Levanta a mão, por favor. Quem é espírita? Tá. Vamos trabalhar em meio a meio, né? Então, eu poderia dizer o seguinte. É que o espírita sabe que essa obra aqui, o Livro dos Espíritos, está com algum tempo já rodando no mercado. E eu perguntaria se alguém sabe quantos anos tem essa obra. No caso, a pergunta é para os encarnados. Eu acho que eu estou com problema de ouvido. Perfeito. Dia 18 de abril de 1857, essa obra foi lançada. Inicialmente, ela tinha 501 perguntas e respostas. Depois, ela foi ampliada para 1019 questões, ou 1018, e vários comentários de Allan Kardec. Por que eu falo dessa obra? Porque essa obra é a obra principal da doutrina. Por quê? Porque é como se ela fosse a raiz da árvore. Ela é a raiz. Ela e mais 4 são o Pentateuco, ou seja, as 5 obras da doutrina espírita básicas. Mas essa obra, por que ela é mais básica, inclusive, que as outras? Porque ela é uma obra dividida em 4 partes. As outras 4 partes são exatamente os 4 outros livros que são divididos, cada um estudando o que aqui é só pergunta e resposta. Então, quando foi lançado esse livro, ele foi um marco. E deveria ser um marco para todo espírita que procura alguma orientação. Eu tenho certeza plena que boa parte dos religiosos sérios de qualquer seita tem essa obra junto com o Evangelho lá na sua estante de estudo. Mas nem todo espírita tem, infelizmente. Mas vamos, né? Cada um vai fazendo e construindo conforme o seu entendimento. E esse livro, ele veio trazer a doutrina de uma maneira diferente. Porque até então tinha uma religião com hierarquia, depois veio a doutrina dizendo não há hierarquia. Estamos aqui na frente, provavelmente 2 vice-presidentes de casa espírita. Mas o que nós somos em relação aos demais? Nada. Não tem diferença hierárquica, eu não sou melhor que ninguém. Eu não tenho um conhecimento diferente de qualquer um, até porque o conhecimento está para todos. Essas obras todas, elas vieram com um cunho de orientar quem está precisando. Eu fiz a pergunta de quem é espírita ou não, mas para nós não importa se você é mórmon, se você é budista, se você é evangélico, se você não tem religião. Não importa isso. Importa se você está com alguma dificuldade e a nossa casa está de portas abertas, qual é a sua dificuldade? Como podemos ajudá-lo? Esse é o lema da doutrina. É um lema de instrução, de orientação e de auxílio. Quando você estuda e compreende, fica mais fácil você andar pelos caminhos um pouco mais difíceis. Então, é interessante, sempre que possível, a gente buscar o conhecimento, para que não venham informações distorcidas, deturpadas e a gente compre como uma verdade absoluta. Isso é tão sério que vocês provavelmente todos, independente de ser espírita ou não, ouviram falar de Francisco Cândido Xavier, não é verdade? Se alguém não ouviu, por favor, levante a mão, só para eu saber. Viram? Então, quando
Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, começou o trabalho deles. Chico, eu sou Emmanuel, sou você o orientador teu. Agora, em algum momento em que eu entrar em conflito com Jesus ou Kardec, fique com eles, me esqueça. Para vocês entenderem o que é Allan Kardec. Allan Kardec, meus amigos, não estou falando da personalidade Hipólite Leon Denisard Rivail dessa encarnação que ele veio para fazer esse trabalho. Ele era um professor, um conhecedor, famoso em toda a França. Só que, para um trabalho novo, ele mudou inclusive o seu nome para um pseudônimo, do qual ninguém conhecia, para que a seriedade se fizesse nesse material. No começo, qual foi o começo? O começo foram mesas girantes. Haviam festas e haviam mesas que giravam de diversos tamanhos. A mesa era alta, batia no chão, voava e tal. E o pessoal ficava maravilhado com aquilo. E ele nunca foi, porque era um homem sério, nunca foi visitar esse tipo de situação. Até que um dia um amigo dele de várias, muito sério e tal, que ele tinha um profundo respeito a esse amigo, convidou, explicou e disse, as mesas voam, fazem barulho e as mesas estão dando resposta. Daí ele disse, não, mas peraí, fazer ruído, coisa parecida, tudo bem. Agora, dar resposta, não sei se mesa tem elementos que o nosso cérebro tem. Vou lá ver que história é essa. Chegando lá, ele começou a perceber que aquele movimento não era da mesa. A mesa movimentava-se, mas havia algo que fazia com que houvesse esse movimento. Como ele tinha estudado vários fenômenos anteriores através da ciência, ele começou a entender. E a partir daquilo ali ele buscou a seriedade que aquilo que todo mundo encontrava como brincadeira. Ou seja, 1000 pessoas encontraram a brincadeira. Ele foi lá e encontrou uma coisa séria. E o fenômeno veio se explicar. Não foi explicação dos homens, é isso e aquilo. Não, o fenômeno veio se explicar. Ou seja, os espíritos vieram dizer, nós somos espíritos. Nós somos vocês amanhã. Curto e grosso. Quem é você? Eu sou o João, eu sou um empresário, ou eu sou um professor. Aí vem alguém, bate na porta e diz assim, entrega o corpo. Não, mas o corpo é meu. Não é, foi emprestado, devolve. Quem é você agora? Eu sou professor. Não sou mais. Não tenho mais alunos, não estou mais encarnado. Mas eu continuo sendo eu, com o que eu aprendi, com o que eu... Aí a grande questão é, você vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta para cá, até chegar um determinado momento que eu pergunto para você, quem é você? Aí você diz assim, cara, eu não sei. Porque pelo que eu lembro, eu já encarnei 1000 vezes. Eu tive 1000 nomes, 1000 pais, 1000 mães. Quem sou eu? Não sei. Quem é você? Agora, qual é a tua ideia central na vida? Esse é um ponto importante. Porque muitos de nós viemos em várias encarnações e caímos no mesmo buraco. Orgulho, vaidade, um vício, fuga, qualquer coisa. A gente vai. 200 anos depois, muita preparação, vem de novo, novos pais, nova orientação e vem, de novo no mesmo lugar. Porque é um vício moral nosso. Se resolver um vício físico, às vezes até com medicamento você consegue. Agora o moral, ele é mais difícil, ele é mais delicado. Diga-se para uma mãe que conhece o seu filho e sabe que o seu filho tem torpezas. Às vezes, quando elas são para uso de drogas, ainda há condições. Agora, quando as questões são outras, elas são mais difíceis. É mais difícil de trabalhar isso. E eu começaria essa nossa conversa falando da questão 909.
909 do Livro dos Espíritos. Já que eu falei em dificuldades, a gente faz a questão aqui. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Essa é uma pergunta do codificador lúcido. Por quê? Kardec não inventou a doutrina. Ele codificou, ele buscou todo o material e que, à época, haviam 1000 centros espíritas sérios ao redor do mundo que ele tinha contato, então ele mandava perguntas e vinham respostas do lado espiritual, e ele foi juntando esse material até formar uma obra ajustada dentro do padrão que ele queria conceber. Mas ele não criou nada, ele não inventou nada. Ele fez as perguntas para os espíritos. E, então, aqui vou fazer de novo a pergunta que muitos já esqueceram. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que são más inclinações? São os vícios morais que eu estava falando até então. Aquela vontade que você tem, sabe? Você é uma pessoa legal, tranquilo. Mas se tem uma carteira ali com um monte de dólar caindo, aí você olha, pegar ou não pegar? Eis a questão. Tem muitos que não vão pensar, eles vão pegar, depois eles vão pensar. Tem outros que não só não vão pegar, como vão ficar procurando ou encontrar quem é o dono que perdeu. Então, há de tudo aqui onde nós estamos encarnados. Tem espíritos aqui entre nós de um padrão X e de um padrão Y. Aqui entre nós. Não estou falando em outro lugar. Estou falando que... E como é que a gente sabe? A gente não sabe. A gente não sabe. Estamos todos aqui no mesmo barco. Os que sabem mais, que têm melhores qualidades, estão inseridos no meio de outros que não estão tanto assim, para impulsioná-los à sua melhoria. Então esse é o propósito. Mas aqui a questão. Então poderia o homem vencer suas más inclinações? Sim, resposta dos espíritos, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Espera aí, esse cara já viveu entre nós para dar uma resposta dessa? Porque eu tenho determinado vício, eu quero resolver, mas eu não consigo. É tão difícil. Aqui eles estão dizendo, não, o vício é fácil de ser resolvido. Você é que não tem vontade suficiente para tal. Ou seja, você não quer mudar. Porque esse vício te traz algum benefício. Isso é bom a gente pensar. E aí a resposta eles ainda complementam dizendo assim, ó, o que lhes falta é vontade. E terminam dizendo, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão poucos dentre nós que fazemos esforços para vencer qualquer mazela que possuímos. Eu vou perguntar para vocês, se vocês sabem, o que é tentação? Vocês sabem? O Chico dizia que tentação é um cachorro muito grande que corre atrás de você. E você está louco que ele te pegue. Olha, gente, eu estava correndo do animal, mas ele era tão grande e ele me pegou. Eu não pude resistir. A carteira, ou o quintal do vizinho, como é verdinho, né? E o nosso às vezes está meio amarelado. Qualquer vício vale. Porque qual que é a grande questão nossa aqui encarnados? Você é um espírito encarnado, eu sou um espírito encarnado. Então eu estou falando para alguém que não vai morrer. E vocês estão olhando para uma pessoa que não vai morrer. Daqui a Terra vai desaparecer. Daqui sei lá quantos séculos. Mas eu não vou deixar de existir. Vocês não vão deixar de existir. Então qual que é a grande questão? Por que a gente não começa hoje alguma mudança? Já que
Amanhã nós seremos herdeiros do que nós estamos fazendo hoje. Não há outra situação. As pessoas com as quais eu convivo fazem parte daquilo que eu preciso ou daquilo que eu gosto. Ah, mas eu tenho... É exatamente ou o que você precisa ou o que você gosta. Deus, meus irmãos, e a doutrina espírita é muito clara nisso. Teve um cara que veio aqui através dessa obra, a Bíblia, o Novo Testamento, algo que vocês entendam, chamado Jesus. Ele veio e disse que Deus é bom. Até então, falava-se que Deus era ansioso, ciumento, vingativo. Até hoje se fala, mas Jesus veio dizer, não, Deus é bom. Deus ama. Deus ama. Quem? Todos. Você pense na pessoa que você mais ama, ou pense na pessoa que mais te ama. Se nós colocássemos numa escala de 0 a 10, essa pessoa ama 0,1 e Deus ama 10. O amor de Deus, segundo uma das expressões de Paulo, uma das cartas, o amor de Deus é inalterável. Ou seja, você pode fazer todas as burradas que você quiser na vida. O amor de Deus é inalterável. E ele diz em uma outra obra do Chico, que ele escreveu através do Chico, né? Que o que constrange a nós, os encarnados, é chegar no plano espiritual e encontrar um ser de luz que vem nos abraçar com todo carinho e nós envergonhados com as mãos sujas, às vezes até de sangue, sem jeito de não mereço um abraço. Eles dizem, não, merece sim, vamos lá. Você já superou algumas batalhas, não superou todas, mas quantas encarnações você ainda tem? Quantas você quiser. Você está sofrendo de alguma coisa hoje? Tem alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade? Tem? Beleza. Não foi Deus quem criou, foi você. Pode até não ter sido nessa encarnação, mas foi você. Ou seja, Deus está com o bálsamo, dizendo, eu vou te ajudar a aliviar, mas você vai voltar ao roteiro onde você equivocou-se para tentar aliviar. Aí o que Deus faz? Pega aquele grande guerreiro que com a espada decepou muitas coisas, que eu não posso falar o que é, porque tem gente de outros tamanhos ouvindo, né? Mas decepou muitas. Aí ele vem com um aperfeiçoamento, com um bisturi para aliviar dores, para ajudar seres a não perecer. Então, o que Deus faz? Ele trabalha com o tempo. Ele espera o tempo de cada um de nós. Porque cada um de nós tem um tempo para se movimentar. Quando é que você quer fazer alguma coisa? Quando é que você quer abrir um livro e começar a ler esse livro de forma séria? Deus vai esperar. O teu anjo de guarda também vai esperar, porque desde o momento em que você ia reencarnar, ele já tinha sido selecionado por Deus. Você vai cuidar dele. Beleza, estou aqui. Só que daí a gente chega aqui, a gente começa a ouvir os outros e não ouve o nosso anjo de guarda. O nosso anjo de guarda diz assim, meu amigo, tenha calma. Perdoe. Ampare. Não, eu quero uma coisa mais rápida. O que eu posso fazer? Ah, vai lá e xinga. Você vai lá e xinga. Porque quem te disse foi o teu anjo de guarda? Não foi. Foi os outros. Aqueles que você foi angariando com a sua maneira de ser. Porque nós temos um certo biotipo, não físico, mas de expressões. Se nós pudéssemos ver a aura de cada um tem uma estrutura, uma cor, e isso diz quem nós somos. Às vezes a gente se esforça na casa espírita, se esforça para procurar ser bom, ou num templo religioso qualquer.
Aí estamos à porta dizendo, meu irmão, seja bem-vindo às atividades da nossa casa. Que Deus te abençoe, que você saia daqui melhor. Só que daí nós chegamos em casa. O que é que você está olhando para mim? Não era o mesmo que estava na casa espírita, que está lá na casa dele? É. Ele não está mentindo, ele está tentando se esforçar. Pelo menos em algum momento ele está buscando algo. Então a grande questão da nossa vida é um esforço persistente e constante para nos melhorarmos. Por quê? Já falei e vou falar de novo. Eu acho que isso é bom. Deus não ganha nada com o nosso sofrimento. Nada. Zero. Não fica nem feliz. Ele lamenta, olha, tantas coisas foram dadas para essa criatura e essa criatura vai lá escolher as piores coisas para dizer, ó, como a vida é ruim, como eu sofro. Como o mundo criou um cenário infeliz para que eu sofresse. Não. É você que acorda todo dia pensando que a coisa é ruim. Tem até uma brincadeira lá dos Amigos da Luz. Se alguém gosta de internet, vai lá e coloca Amigos da Luz. Vai aparecer a doutrina espírita de forma de brincadeiras, para dar uma risadinha, tal, alguma coisa parecida, né? E lá tem um cidadão que acorda, oh céus, oh, aí, puf, parece o obsessor dele, caracterizado de preto, Sou meu amigo, larga do meu pé, porque não sei o quê. Aí o obsessor diz, ei, eu não. Não vem falar isso para mim, porque eu tento te obsediar todo dia, mas tu acorda num estado tão infernal que quando eu chego para te obsediar e fazer o meu trabalho, já tem 10, eu não consigo nem chegar perto de ti. Aí o que eu faço? Saio de férias, porque você está fazendo o trabalho melhor do que eu. Então, eu me boicoto no plano que Deus criou para você, filho, filha, vai ser feliz. Aí você diz, eu não quero, eu preciso ser infeliz. Eu preciso que as pessoas me olhem e me digam, olha como ele é um coitado. Olha como ele não consegue andar. Olha como ele não consegue nem levantar as mãos para dar um passo em alguém. Gente, somos nós que podemos mudar o nosso amanhã a partir do nosso agora. Porque nós não temos o nosso amanhã, nem o nosso ontem, nós temos o agora. É o agora que a gente resolve as coisas. Não adianta ficar chorando, mas ontem eu falei alguma coisa que o Luiz não gostou. Poxa, o Luiz de repente nem ouviu, não entendeu da forma que eu... E eu fiquei me lamentando 1, 2, 1 mês, 1 ano... Sabe aquele momento em que o seu pai, ou a sua mãe, ou ainda talvez o seu professor, usou uma palavra firme, grosseira, estúpida, do tipo, você não vai ser nada. Você não... Aí você pegou aquele momento daquela criatura, bateu uma foto e guardou. Para quê? Para que todo dia, quando alguma coisa acontecesse, você olhasse para aquela foto e dissesse, aquela pessoa tinha razão, eu nunca vou ser feliz mesmo. Mas é você que está se boicotando. Aquele momento que aquela pessoa falou, se você gravasse um vídeo de 5 segundos, ela já não falaria a mesma coisa da mesma forma, usando a mesma expressão. Mas você guardou aquela foto, daquele momento. E aí, todo dia você é obrigado a dizer, Deus não me ama, Deus não quer o meu bem, Deus quer que eu sofra. Não, é você que não quer ser feliz. É você que está com os braços enregelados, que não consegue abraçar alguém, abrir para dizer, deixa eu abraçar. Não estou falando desse momento de pandemia, não estou falando disso. Porque a pandemia está 1 ano, e quantos anos nós estamos aqui? Quantos abraços nós não demos? Eu até vou dizer para vocês, a pandemia está ensinando muita coisa. Estava vendo um caso que aconteceu ali em Biguaçu, em que eles tiraram alguém que estava há 35 dias na UTI sem ver nada e levaram lá fora
para abraçar um parente. Gente, a maravilha que é olhar para o céu depois de 35 dias, vocês não têm ideia. Pode estar nublado. Mas quando você tem ele todo dia, você não dá bola, porque afinal de contas você tem que olhar para a tua dor no dedão que está doendo. Não dá tempo de você olhar para as maravilhas que Deus criou no teu entorno. O ar que você respira. As mãos que você tem, que o nosso Divaldo tem uma poesia que ele fala muito grande, em que ele fala das mãos. Mãos. Todos nós as possuímos e podemos com ela, sabe, usá-las da melhor maneira possível. E às vezes a gente usa a mão para mandar uma mensagem que não vai ser legal. Por que a gente faz isso? Por que a gente teima em não ser uma pessoa legal? Porque afinal de contas, se eu jogar uma porcaria para lá, vem outra para cá, pô, ninguém gosta de mim. Aí eu vou trabalhar no setor público, sou um professor meio período em escola pública e meio período em escola particular. Na escola pública eu mando um aviso que não vou, estou com uma espécie de um princípio de Covid, mas para o outro eu vou, eu preciso de salário. Mas eu não tenho nada. É que eu queria ir lá fazer cabelo, sei lá. Nós, meus irmãos, nós somos, segundo Paulo, o corpo do Cristo. O Cristo não está encarnado. Quem está encarnado é o seu João, a dona Vera, o seu Manuel. E o Cristo espera que eles façam o que o Cristo faria se estivesse aqui. E o que o Cristo faria? Ele levantaria os caídos, ajudaria os que já estão andando, incentivaria os que estão à parte da sociedade. Sem julgamento, sem ofensa, sem xingamento, apenas auxiliaria. Esse é o propósito que talvez esteja vibrando no teu coração, nos teus sentimentos, e que tu resiste bravamente dizendo, eu não posso. Não dá. Nessa encarnação, não. Não vou nem ler um livro esse ano, porque não dá, afinal de contas, eu ligo a televisão e só tem coisa ruim. Morreu mais 2, mais 10, mais 20, mas você continua vivo. Mesmo que morra, você vai continuar vivo. A gente trabalha em atividade mediúnica. E uma das grandes dificuldades para por exemplo, suicida, é se ver vivo. Ninguém morre. Por mais que você faça o que quiser, não vai morrer. Você não vai ser deletado, você vai continuar. Vai juntar mais um monte de porcaria para serem resolvidas, mas vai continuar. Tendo como... Aqui a questão número 1 dessa obra, o Livro dos Espíritos, onde é que está? A questão número 1 é, que é Deus? É a pergunta de Kardec. Que é Deus? E a resposta dos Espíritos é muito clara. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, ninguém conseguiria, na sua maior expressão de luz e paz, formular um pensamento semelhante ao de Deus. Porque Deus é Deus. E nós somos criaturas. Eu diria também mais, que o Cristo veio mostrar que há como aproximar-se de Deus. Como? Aproximando-se dos outros. Tem até um livro hebraico antigo, lá da estrutura deles, que diz, procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não encontrei. Procurei o outro, e no outro eu encontrei a mim mesmo e a Deus. Então, é na relação uns com os outros que nós vamos nos encontrar. Porque se fosse de outra forma, Deus criaria um lá, outro cá, como eremitas no deserto. Não, nós estamos juntos. É para um auxiliar o outro. Um tem determinadas condições, o outro tem outras. Um tem recurso, o outro tem saúde. Um tem beleza, o outro tem
força. Enfim, cada um de nós é um. E a sociedade faz da gente sermos mais fortes. Então, tome água, ame o teu semelhante, doe sangue porque tem muita gente que precisa. Abrace o teu filho e tua mãe enquanto estão aqui, porque essa vida dessa personalidade ela é única. Acordará depois lembrando das suas 1.000, 2.000 outras. Claro que vai lembrar de ti, mas aproveite agora. Seja útil para você mesmo e para aquele local onde Deus te plantou. Que esse Deus de luz, de amor e de paz nos ampare e nos fortaleça. Obrigado pela atenção de vocês.